Saudações, saudações, galera. Tudo bem? Hoje eu estou aqui para contar para vocês um dos maiores perrengues que eu passei, né? Porque só é mais uma história. Quando eu fui recusada na entrada para Inglaterra. Vamos embora? Então, eu já estava lá na Inglaterra já faziam 4 meses, e aí eu resolvi dar uma saída. Fiquei mais ou menos quase um mês fora. Meu irmão ia casar em outro país, eu resolvi visitá-lo lá em Israel. Fui para o casamento dele. E aí, quando eu fui voltar para a Inglaterra, fui recusada. Em inglês, eu fui refusal, eu não fui deportada. Tem uma grande diferença. Eu sempre explico para as pessoas a diferença entre ser recusado e ser deportado. Começa como você estivesse em casa e chega uma visita, alguém vem te visitar e, de repente, você não está nem esperando e aquela pessoa bate na sua porta ou toca o interfone e você fala, manda avisar que eu não estou, recusa essa pessoa, não aceita, nem abre a porta para ela e já manda ela de volta. Ela vai embora. Deportado é quando você está dentro do país, né, no exemplo da casa, então a visita estaria dentro da sua casa, e aí você arranca a visita de dentro da sua casa e fala, vai embora da minha casa agora. Isso é ser deportado. Então, só para vocês entenderem, recusado pode acontecer com qualquer um, nas melhores famílias, e é isso. Estava eu lá, toda feliz. Eu já estava com um pressentimento de que um certo medinho, sabe um tal de medinho? Aí, quando eu fui passar nos guichês, né, porque quando eu cheguei no aeroporto em Heathrow, na Inglaterra, em Londres, são vários guichês para você passar, para você apresentar o seu passaporte. E logo no guichê da minha vez, não tinha apenas uma pessoa para fazer as perguntas, eram 2 pessoas. Resumindo, dei meu passaporte, de repente um deles pega o meu passaporte, vai lá para dentro, demora, pede para eu aguardar um pouquinho. E aí eu comecei a ficar já nervosa, né? Eu tinha uma carta de recomendação para a casa que eu estava indo, todo esquema, né? E aí, daqui a pouco o moço me chama e fala, por favor, a senhora pode me seguir aqui? E me chamou para uma sala. Quando eu cheguei nessa sala, estavam esses 2 moços do guichê, e eles estavam com a minha mala completamente aberta, com tudo, assim, todos os detalhes, tudo espalhado. E aí eles perguntaram até se eu queria uma tradutora. Aí, como eu sei que eu tô em imigração, né, onde envolve leis e tudo mais, eu falei, deixa eu pedir a tradutora, porque vai que eu não entendo alguma palavra, alguma coisa, né? Então, trouxeram a tal da tradutora. Tem um detalhe, a tradutora, ela fala português, só que era o português de Portugal. Quase que eu acho que é daquele das ilhas portuguesas, dos confins de Portugal, porque mal eu entendia direito o português dela. Então, conclusão. Eles me deram uma carta, falaram que eu não tinha direito de entrar no país, porque eu era uma pessoa suspeita, eu não tinha dado os argumentos e as respostas que eles queriam, e também algo como talvez eu não tinha a minha passagem para o Brasil. Isso é uma coisa muito bom para quem gosta de viajar por aí. Você sempre tem que ter o comprovante de volta para o teu país de origem. Independente que você vai passar por 20 países, não importa. Você sempre tem que ter o seu destino final voltando para o seu país de origem. E aí, naquela época eu era fumante, e me colocaram numa salinha
péssima, péssima. Quem já foi recusado lá em Heathrow, na Inglaterra, com certeza pode confirmar isso que eu estou falando. Só que eu sempre fui muito observadora, né? Eu estou sempre de olho no comportamento humano e nas injustiças também da humanidade. E fiquei lá só analisando, né? Eu entrei numa sala que parecia uma antessala de, talvez, um vestuário. E dentro dessa sala também tinha uma outra saleta, onde o policial ficava lá dentro vendo a gente através do vidro. E nessa salinha, as pessoas que iam sendo recusadas, eles iam colocando lá todo mundo junto. Então, quando eu entrei nessa sala, que eles me falaram assim, olha, você não vai poder entrar, né, no país e nós vamos te enviar de volta para onde você veio, que normalmente é isso que acontece quando você não tem... Assim, vamos supor, você está vindo do Japão para a Inglaterra, mesmo você sendo brasileiro. Se você for recusado, eles vão te enviar para o Japão, entendeu? Então, eles vão, como fosse fazendo um retorno da viagem de onde você veio chegando, né? Então, o que acontece? Estou eu lá na salinha, quando eu entrei na sala já tinha um moço negro de um país africano, num canto. Tinha também um outro mocinho loiro, dos olhos azuis, que estava vindo da Nova Zelândia. E nesse meio tempo que eu estou lá, eu vejo entrar na sala uma família de 7 pessoas. Na verdade, primeiro veio uma senhora. Aí passou na minha cabeça um filme. Eu falei, nossa, será que é igual a gente vê nos filmes, assim, essa senhora, será que ela é traficante, sabe assim? E aí eu comecei a observar o que estava acontecendo e vi que elas eram brasileiras. E aí comecei a conversar, né? Bom, não tem muito argumento que os caras... Isso daí aconteceu em 2006. Não sei como está hoje em dia. Acredito eu e espero eu que tenha melhorado. E eu passei 16 horas aguardando o próximo voo que teria para Israel. Vamos supor que em 3 horas tivesse outro voo, talvez eles me colocassem, mas não tinha, então o próximo voo só após 16 horas. Até o menino neozelandês que estava lá, o irmão dele morava há anos em Londres. E mesmo assim, ele estava lá recusado, aguardando a resposta da imigração para ver se eles iam liberar ou não. E também tinha uma menina colombiana, que ela tinha pago um intercâmbio de anos, acho que ela ia estudar 1 ano lá, e ela tinha sido recusada, ela estava em pânico, coitada. Naquela época não tinha internet como a gente conhece hoje. Não tinha essa coisa de tem celular, não tem... Mesmo que tivesse, eles retêm tudo. Então, você entra nessa sala, você não pode levar absolutamente nada. E tinha um telefone público pendurado numa parede entre 2 portas, que eram os banheiros públicos dessa salinha. A sorte é que eu sabia fazer ligação internacional por telefone público, né? Então, eu já liguei para minha família, já avisei o que tinha acontecido, consegui ligar para as pessoas que eu conheço também da casa que eu estava indo para avisar que eu não ia chegar e o que estava acontecendo comigo. E aí, bom, resumindo, porque essa história dá para fazer um filme só dessa história. E na época eu fumava, então toda hora eu tinha que bater lá no vidro do guardinha, falar para ele, olha, empresta isqueiro, porque eu não podia levar o isqueiro para acender o meu cigarro, mas eles deixavam eu fumar, né? Então, pelo menos, o moço ali dava o isqueiro. Mas, assim, eu ainda vinha com uma simpatia e converso com as pessoas, né? Porque o moço lá, o africano, estava, acho que já fazia 3 dias na salinha, abandonado, lá não tem onde tomar banho, não tem como se virar. E assim foi. Então, essas 16 horas
foi um filme, né? Uma vida que eu passei lá dentro. E aí, cada hora vinha algum acontecimento. Então, assim, aquela família que tinha entrado de brasileiros, eles eram 7 pessoas, entre elas tinham 2 crianças e quase que um bebê, uma criança de, acho que 1 ano. Tinha uma moça e tinham esses senhores, né, os mais velhos. Eles eram do Mato Grosso, eles eram fazendeiros, e uma das moças já morava na Inglaterra, só que o pessoal lá da imigração encasquetou com a família inteira, recusou a família inteira, o bebê usava fralda, porque assim, eles te deixam lá, eles não te levam para hotel, não te levam para lugar nenhum, entendeu? Então você tem que dormir. Aí, de propósito, tinha braço na cadeira para que as pessoas não possam deitar. Tipo, não tinha um banco. Então, os únicos, sabe, essas cadeiras de rodoviária ou de aeroporto que tem o braço para você não poder deitar. Isso era absurdo. Aí tinha 1 ou 2 assentos sem o braço, que no final da história ali só sobrou eu e a colombiana nessa salinha, e eu já tinha feito amizade com o guardinha, que era um senhor idoso já. Às vezes trocava para um moço mais novo, mas eu acho que o senhor ficou com dó de mim, da colombiana. Ele até milagrosamente conseguiu até um travesseiro para mim e para ela, para a gente dar uma cochilada. E dentro dessa salinha também tinha uma máquina que a gente tinha direito para comer e beber. Só que assim, quem conhece no Reino Unido o costume, a cultura deles de comer, que eu chamo sanduíche de farmácia, pensa você entrar numa farmácia e só ter sanduíche, é isso. E é o tal do sanduíche de trevinho com ovo. Só tinha isso, e nós brasileiros, né, a gente reza pelo menos para ter um cafezinho, um suco, alguma coisa melhor. Não, só tinha aquela máquina de chá. E o pior de tudo é que o chá vinha com leite, ou seja, no way, não dava, cara. Então, assim, é uma coisa assim bizarra que eu passei lá dentro, assim, são muitos detalhes. Depois aí, se tiverem interesse, eu conto mais detalhes, assim, a história mais detalhadinha. E não bastando, acho que por causa do nervosismo, ansiedade e tudo mais, nossa, eu ainda fiquei menstruada. Então, ainda tive que passar a caruda de ter que pedir para o guardinha, olha, o senhor pode me acompanhar na minha mala para eu pegar um absorvente, porque acabou de descer a minha menstruação? Quer dizer, e concluindo, 16 horas depois, eu fui escoltada, até me senti importante, né? Porque a policial me acompanhou na entrada do avião, eu fui a primeira a entrar. Antes de abrir o gate para os passageiros, eu já estava lá dentro. E o meu voo tinha escala na Suíça. Quando eu cheguei na Suíça, já tinha um policial me aguardando na porta. Nossa, me senti importantérrima. Aí, esse policial que também estava lá na Suíça me aguardando, eu fiquei batendo papo com ele no aeroporto, a gente fez amizade, porque ele também era da comunidade judaica, eu estava explicando que eu estava indo para Israel e o que tinha acontecido comigo. E a policial que me escoltou lá na Inglaterra, uma senhora, provavelmente de uns 65 anos por aí, e eu estava lá indignada, né? Porque antigamente eu era mais bocuda do que eu já sou. E aí eu falava, meu Deus, como é que pode? Isso é uma injustiça. Quando eu chegar no Brasil, eu vou reclamar lá na embaixada, porque isso daí não se faz com ser humano, é falta de respeito, né? Falta de dignidade. Porque, por exemplo, a família do Sete, depois de muita conversa lá, eles enviaram a mãe ou a avó, não lembro, com a criança para um hotel, mas assim, só 2 pessoas tiveram direito de ir. O resto ficou ali na salinha.
Agora pensa, você pagar passagem para 7 pessoas e chega no país, não deixam você entrar, e seu dinheiro é tipo jogado no lixo, ninguém te reembolsa nada, ninguém te pede nem desculpa. E assim foi indo. Então, quando eu cheguei na Inglaterra, na Suíça, né? Fiquei lá com o policial, aguardando o meu próximo voo, que ia sair para Israel. E aí, cheguei em Israel. Aí, quando eu pisei em Israel, minha família mora lá também, uma boa parte. Eu falei, bom, dos males, pelo menos é minha segunda casa, né? Só que não. Quando eu desci a mesma história, quando o avião pousou, já tinha alguém na porta me aguardando, policial, né? São todos policiais de imigração federal, né? Policial federal. E aí ele me encaminhou para uma sala aonde começou tudo de novo, gente. Tudo que aconteceu lá na Inglaterra. Então, assim, entrevista, quase um inquérito, né? Para quem já me conhece, sabe que eu sou assim, vou na história, volto, aí encaixo outra, eu não tenho uma linha muito certa, não. Eu tenho um pouquinho de dislexia e TDAH aí, ó, então eu vou num ponto, vou para o outro, depois eu volto, mas eu volto para a história porque uma coisa tem a memória boa. Então, que eu estava falando da policial lá da Inglaterra, é que ela tinha uns 65 anos, e quando eu falei que eu estava indignada e ia denunciar o que acontecia ali dentro, ela virou para mim e falou assim, faz esse favor, denuncia mesmo. É porque, infelizmente, eu não posso fazer isso, porque isso aqui é meu sustento. Ela trabalhava na Polícia Federal da Inglaterra, não sei lá, mais de 40 anos, e ela também ficou indignada com o que faziam. Para vocês terem ideia, a mesma carta que me deram com... como que fala? Dizendo por que eu fui recusada, né? Porque eles te dão uma carta explicando. Era exatamente a mesma carta para todo mundo. Sabe quando você vai... Aqui no Brasil, você vai nos médicos, principalmente quando é gastro, ele já vem com o pedido pronto da receita médica. Gastrite, não sei o que, já vem até impresso. É meio que isso, já estava lá pronto, o povo só muda o nome. E quando eu cheguei lá em Israel, fui para essa salinha, começaram a me fazer um monte de pergunta, por que a Inglaterra tinha me mandado de volta e tinha me recusado, o que aconteceu? E aí eu expliquei que era porque eu não tinha passagem de volta para o Brasil e porque eles são mega preconceituosos. E conclusão, no final da história, até o policial federal de uma das saletas que eu fui parar lá em Israel, porque, nossa, eu tive que abrir minhas malas tudo de novo, e reviraram todas as malas de novo. E aí eu comecei a ficar muito nervosa, lembrando que eu já estava menstruada, estava explodindo. Eu comecei a gritar com eles, eu falei, eu não quero mais saber de nada, eu comecei a jogar minhas coisas assim, porque era uma saleta que só tinha eu, 2 malas, e 2 policiais, né? E eu comecei a jogar as coisas, falei, toma, pega aí, vocês fazem o que vocês quiserem. Aí quase que eu virei a mala inteira no chão, assim. Falei, eu cansei, eu tô de saco cheio, e não sei o que lá. E comecei a explicar, e tudo em inglês, né? Meu inglês não é o top do top, mas essa hora a gente fala até em português, entendeu? Eu falava, não aguento mais, e não sei o que, e chorava, nervosa. Bom, no final, eu já tinha pedido para uma pessoa ir me buscar lá no aeroporto, né? Uma amiga minha ia me buscar. E Lady Murphy, né? Quando eu estou na última salinha conversando com o policial que estava até me acalmando, eu comecei a conversar sobre minha vida e tal, e expliquei que eu era prima de uma pessoa conhecida lá em Israel. Ele vira para mim e fala assim, sério que você é prima dela? Então faz o seguinte, se você quiser, aguarda aqui, daqui 1 hora eu tô indo para lá
porque eu sou vizinho da casa dela. Ou seja, o cara era vizinho do meu parente. É muita lei de Murphy. Aí eu olhei para a cara dele, depois de ter passado quase o quê? Acho que 30 horas nessas histórias assim. Falei, não, muito obrigada. Pode deixar que já tem gente vindo me buscar. Eu não preciso de vocês. E assim foi essa minha aventura, super, super resumida. E sempre lembrem de uma coisa: tem o comprovante de passagem de volta para o seu país de origem, não importa em que lugar desse planeta você vai, tá bom? Então, fica a dica, porque a lei de Murphy está sempre presente, seja para o bom, para o ruim, tudo depende da frequência, da energia que a gente está vibrando. E sempre lembrando, nada nessa vida é por acaso, tudo tem um propósito. Até a próxima.